De volta com mais um Jô Soares especial de férias. É o último dessa vez agora, né? Dessa temporada. Agora já voltamos a partir da semana que vem a trabalhar. Deixa eu até ficar mais relax aqui, porque já estamos... E está aqui também hoje um paranaense que diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. O Henri. Ou Henri Cristo, é Henri Cristo deu uma entrevista ótima aqui, e ele não perde o senso de humor, não perde o rebolado, ele mesmo se diverte. Eu às vezes brincava com ele, ele mesmo morria de dar risada. Agora eu notei que ele tem uma certa implicância com São João Batista, eu não sei porquê. Não, São João Batista, eu não sei. Enfim, vale a pena ver. Eu vou começar com Henri Cristo, por favor. Esperei por Ô, Henri, como é que eu chamo você? Henri? Henri é meu nome. Se me permites, inclusive para que os outros que estão aqui presentes possam melhor me identificar, me compreender, falo umas 3, 4 palavras que facilitam a minha identificação melhor, se tu me permitir. Claro que sim. Pois não. Ninguém é obrigado a crer. Qual é, Senta um pouquinho mais para cá. Ninguém é obrigado a crer. Mas eu sou a luz do mundo. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, a minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Henri. Henri é meu novo nome. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu em cima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Queria continuar, mas sei que eu vim aqui para ser entrevistado, né? Então, quer dizer, depois... Né? Você pode continuar? Tudo bem, você tem ainda... Não terminei. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai que é em mim. Ok. Agora traz daqui, ó. O Henri. Só um minutinho, ela sempre tem que deixar minha água aqui, que eu sei que eu vou falar. Mas tem água aqui também, Alex. Vou deixar, João. Tá aqui. Essa água é daqui, é do Rio Jordão, é da onde? É daqui mesmo? É do SBT, foi o SBT que me concedeu. Foi o SBT que me concedeu esse líquido tão precioso. Henri, a minha primeira pergunta é a seguinte: quando você entrou aqui, eu estendi a mão para você e você me abençoou, fez uma bênção na minha testa, mas disse: não, eu não dou a mão. Você não dá a mão para as pessoas? Não é porque eu não dou. Eu quero explicar isso. Que quando eu Medo de pegar alguma doença, gripe? Não, tanto é que eu botei a mão na tua cabeça. Então, quero deixar claro que em 1979,
quando eu estava jejuando em Santiago do Chile, meu pai, meu Senhor e meu Deus, quando me revelou minha identidade em 1979, ele disse que as minhas mãos eu devo usar só para abençoar, nem os meus discípulos, nem as pessoas mais íntimas. Ele disse que não posso dar a mão. Isso me custou muitas antipatias nos 2 continentes por onde peregrinei. Eu já visitei 27 países e muitas vezes uma pessoa que não compreendeu, ainda bem que vi que tu és um homem inteligente, e logo assimilasse o que te falei. Mas se não, ficam ofendidos às vezes. Já aconteceu que se ofenderam, então eu tenho que explicar. Quando me permitem explicar que é uma ordem de meu pai, ninguém é obrigado a crer, mas eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Então quando me deixam explicar, eu explico, e com meu coração cheio de amor, coloca a mão na cabeça da pessoa E você, pronto. perdão, sem querer... Fica à vontade, sem querer mas não está muito bem. Interrompendo. O seu sotaque é devido a quê? Você nasceu aonde? Bom, na vontade do Senhor, meu pai, eu reencarnei numa pequena aldeia chamada Indaial, no interior do estado de Santa Catarina. E a sua família é daqui, quer dizer, seu pai e mãe terrestres? Pai é Deus e minha mãe é a terra. Agora, Mas não teve... as pessoas que tiveram a missão de cuidar do meu corpo até os 13 anos de idade, que é quando eu saí de casa, comecei minha peregrinação sobre a terra, fazem 37 anos. Bom, porque eu fui... Mas você nasceu de mãe entregue natural? por uma parteira, meu corpo físico foi entregue por uma parteira em 22 de março de 48 para um casal de alemães que moravam lá em Blumenau. Ele já desencarnou, já foi para o pai, que o Senhor Deus o tenha. E ele está bem? Ele está muito bem, ele está muito bem. Cuidou bem de você? Sim, foram pessoas simples, mas que tiveram um bom tratamento. Agora, comigo. Não tem o nada... porquê do sotaque, Henry? Não é sotaque, Jô. Quando eu me chamava Jesus, eu disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá, eu disse. Então não é sotaque, eu apenas tenho a mesma voz que eu tinha quando me chamava Jesus. Esta é a realidade em todos os países onde estive. Mas a voz é uma coisa. E a maneira de falar, quer dizer, o sotaque... a entonação é diferente da voz. Justamente. Você, por exemplo, você é o Cristo que já, depois de ser crucificado? Você é o Cristo depois, você passou pela crucificação? Exatamente. Aí está o jogo. Será que é por isso que você não pode dar as mãos? Por causa... Não, nada disso. Jô, eu quero explicar-te uma coisa, inclusive sobre esse assunto de crucificação. Há 2000 anos, quase, quando eu fui crucificado, ninguém é obrigado a... Repito de novo, cada cabeça uma sentença. Estou faz 20 anos dizendo em 2 continentes que sou o mesmo. Agora, então, na ocasião que eu fui crucificado, houve um grande equívoco da parte dos que viviam na época lá, das autoridades, um grande equívoco, inclusive, da parte dos que interpretaram a minha crucificação. Porque eu disse que eu iria para o Pai. Aproveita esse teu programa, eu já venho assistindo muitos anos esse teu programa. Você tem televisão ou não precisa? Eu não tenho televisão, não possuo nenhum bem terrenal, mas eu assisto, é claro. Inclusive no Motorcasa, onde eu vivo, tem uma televisão para assistir, está aqui instalado. Aliás, mas você precisa do veículo, você precisa da televisão para assistir? Não basta fechar os olhos? Não. Deixa eu explicar, Jô. Inclusive, deixa eu explicar que eu dormi esta noite aqui no SBT, tá? Bendito SBT que me alojou, me hospedou esta noite aqui. Já dormiu? Já encontrou com o Ratinho? Não, ainda não. O Ratinho me entrevistou a primeira vez há 10 anos e a última vez pode falar na TV Pode, eu vi você no Ratinho. Eu vi você no Record, né? Ele já me entrevistou muitas vezes lá na casa do Senhor, lá no meu templo em Curitiba. Ele foi muitas vezes me entrevistar. Mas voltando à crucificação. Voltando à crucificação. Se tu aproveitas, Jô, para, como aqui um diálogo mais informal, explicar sobre a crucificação, a grande pedra de tropeço que existe, que paira sobre toda a cristandade, que houve um grande equívoco na ocasião, que eu disse que eu iria para o Pai, tá? E que depois de 3 dias voltaria, tá? Que eu iria para o Pai, para o céu, né? Então fizeram uma grande confusão que até hoje a humanidade
está enganado porque eles acreditaram equivocadamente que eu disse que era carne e osso para o céu. Isso é um absurdo, inclusive contra a Bíblia isto. Não, mas ninguém acreditou nisso. Mas tem gente até hoje que acredita. No corpo glorioso. Não, pois é, mas até hoje. Eu fui em espírito para o céu, como tu acabas de dizer. Corpo glorioso, em espírito. Agora, meu corpo físico, porque foi removido da sepultura, para que cessasse a sessão. Não, foi removido. Sim, para que cessasse a sessão de ultraje, foi devolvido para manter uma sepultura anônima. Para que cessasse a sessão de ultraje que perdurava mesmo depois da crucificação. Então foi colocado o meu corpo, os emissários de Deus mandou que, depois de haver aquela tempestade que houve, que a Bíblia bem explica, então, porque senão estavam guardando o meu corpo para que ninguém fosse, porque se confundiram. Porém, eu queria dois esclarecimentos, que é o seguinte. Primeiro, como é que era a mesa da última ceia? Era redonda, era quadrada, era deitada, era recostada? E quem serviu a última ceia? Apesar dos artistas, pintores, muito louvável a atitude que tiveram de desenhar e pintar uma forma de mesa, mas que não é a realidade. A realidade não corresponde com o que está sendo a pintura. Eles foram muito inspirados artistas para poder dar uma ideia do Cristo. Mas como é que era então a mesa? A mesa não era uma mesa assim como eles mostram, que não teria nem sentido. Ela estava assim, eu estava na cabeceira e falava assim, não mesmo. E quantas mulheres tinham presentes na última ceia? Na presença, só as que Porque serviam. Porque nos quadros não tem. Só as que serviam a comida. Quer dizer que Maria Madalena, a mãe de Jesus, nada disso pôde ir na última ceia? Não estavam servindo comida, não a Maria. Porque era o costume da época. Sim, mas não, agora Maria, a minha genitora, não. Era o costume da época as mulheres participarem da Páscoa. Mas a minha genitora, não. Porque ela já havia, é claro que eu vou falar uma coisa que é muito pesada, que poucos compreendem, mas que vamos ver na Bíblia, onde está escrito, ela já havia cometido um grave, todo mundo diz a Virgem Santíssima, que a Santa, não quero denegrir a imagem da minha genitora de há 2000 anos, mas ela não, presta bem atenção, hein? Ela não esteve lá, porque antes disso, eu posso mostrar na Bíblia onde está escrito, que ela ficou horrorizada quando eu disse que eu sou o pão que desce do céu. Quem não comer meu corpo e não beber meu sangue não se salvará. Ela ficou horrorizada, pensou que eu estava louco. E está lá na Bíblia, eu mostro na Bíblia, onde ela juntou os filhos dela, na Bíblia Sagrada da Edições Paulina, para quem não sabe. Eu não fabriquei uma Bíblia, não. Então daí, eu faço um comercial, sim, contra minha vontade, mas para compreenderem que a Bíblia, a tradução do Frei, que eu uso, do Frei Mato Soares, só para saber que é a Bíblia da Igreja Romana, deixar isso bem claro, para não dizer... a Igreja de Pedro, Igreja fundada não dizer que o Írio fabricou uma Bíblia. Tá? Então, eu quero deixar claro que ela não pôde participar da última ceia, porque ela mandou, reuniu-se, como está na Bíblia escrito, eu posso mostrar, é que o povo católico, o povo cristão, não conhece isso, mas está lá na Bíblia. Ela não foi. Eu posso mostrar, ela não pôde porque ela reuniu antes da última ceia os filhos para me prender, alegando que estava louco. Está lá na Bíblia, eu posso mostrar para quem quiser. Se quiser, vamos buscar aqui uma trocada da Bíblia, mostra. Não, acho que não há necessidade. Não, mas só para saber que eu que estou falando. Inclusive, qual é o versículo? Vocês sabem, cita o versículo. Hã? 3:20. Marcos 3:20, que Maria mandou... Essas moças são discípulas? Todos discípulos. Tem discípulos homens também? Tem, lá, o discípulo, tem o aspirante que está aqui, está lá. Está lá o aspirante. Agora, me diga uma coisa, Henrique, que eu não entendo. Cristo, na época, se vestia com esses trajes porque eram os trajes da época. Não é que ele usava a roupa usada por Adão, já que você fala que foi Adão, depois Cristo, etc. Não é que ele vinha de parreira, né? Ele usava a roupa da época dele. Por que hoje você vem e se diz uma reencarnação de Jesus e você se traja com as roupas daquela época? Está bem, é porque está no Santo Livro escrito, em João capítulo 16, versículo 7 até 16, que quando eu voltasse, eu voltaria com tudo como eu era, o mesmo rosto, a mesma imagem, a mesma voz e a mesma vestimenta. Está escrito assim. Está escrito tudo vestimenta? Que meu pai tem, está escrito assim textualmente. Tudo que meu pai tem é meu. Essa não é a mesma. Sim, mas ela não durou esse tempo todo. Não podia ser a mesma, né, João? Eu sabia fazer um humor de uma maneira interessante, né? Para isso é tua profissão. Agora eu estou lisonjeado, porque Jesus rindo de mim assim. Pode ter certeza que tu nasceste para ser humorista. Bom, inclusive meus discípulos todos. Porque o que eu não entendo é o seguinte: então você veio com essa roupa, então porque está nas escrituras que você viria
trajado da mesma forma, digamos Tá assim, escrito para assim. facilitar uma identificação. Não está escrito né? assim. Não está escrito. Mas os discípulos não. Por que os discípulos também estão todos de Bom, túnica? agora eles, porque o Senhor Deus, meu Pai, determinou que para eles poder ficar me servindo, eles têm que passar por um processo de aspirante, depois vestir a túnica, vestimenta eclesiástica que caracteriza a graduação de cada um. Tem três graus. Tem uma hierarquia. Lógico, nós somos uma instituição religiosa, a SOST é a Suprema Ordem Universal da Santidade. Quantas pessoas já tem? É a nova Ordem Católica, estabelecida em 28 de fevereiro de 82, uma instituição religiosa, formalmente... Quantas pessoas já tem por motivos óbvios, meu pai disse que não devo dizer quantos discípulos tenho, por motivos óbvios, né? Gosto quiser Óbvios saber. por que óbvio? O óbvio, Jô Soares, sem querer ofender, mas ofendendo, é ululante, não carece de explicitação, Jô. Não pode dizer, não posso, porque meu pai disse por motivos, nós somos muito hostilizados, porque a verdade é uma fera perigosa que nem todo mundo gosta de ver solta por aí. E como somos portadores da verdade, então existe uma grande hostilização por parte dos que vendem falsos sacramentos, porque eu disse quando me chamava Jesus, que todo e qualquer sacramento com preço é falso. Eu disse assim aos discípulos: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Eu disse, desde que eu falei essas coisas, qualquer um que cobrar para qualquer sacramento é um estelionatário. Isso aí, Mateus capítulo 10, versículo 8, que eu disse, dai de graça o que de graça recebestes. As coisas de Deus não podem Você fala quantas línguas, hein? Eu só falo nos idiomas... fala aramaico, não? Eu só falo nos idiomas, nesse século, eu só falo nos idiomas dos países que me permitiram falar. Então eu falo na língua da minha nova pátria, que é o português, como estás vendo. Falo espanhol, porque visitei 17 países da língua espanhola e me deixaram... Teve só 2 que não me deixaram falar, mas o restante me deixaram falar. Quais são as outras línguas? Eu falo francês porque é minha segunda pátria. Quando eu fui expulso da Inglaterra, eles me acolheram durante 9 meses na França, né? Eu posso fazer uma pergunta? O Espírito Santo veio dar aos discípulos o dom de falar todas as línguas, né? Está lá na Escritura. Não, espera um pouquinho. Deixa eu explicar. Como é que você, então, não tem esse dom de falar todas as línguas? E a segunda coisa é a seguinte... As Escrituras falam também muito nos falsos profetas. Você não tem medo de repente, ser um falso profeta sem então, saber? Deixa eu responder agora, primeiro. A primeira pergunta. Primeiro, a primeira pergunta. Mas não esquecendo a segunda, hein? Que tu me disseste... A segunda é que é braba. Não, que é mais importante para mim. Eu vou começar pela segunda, então, que é mais importante. Não, vai pela primeira, da língua. Então, do idioma é o seguinte. O Espírito Santo não está escrito na Bíblia, prestai atenção, que eu, quando voltasse aqui, tinha que falar outras línguas. Claro e nem tampouco está escrito que o Espírito Santo vai ensinar qualquer espevô, qualquer pecador a falar idiomas. Quem, na verdade, faz esse fenômeno, já está a primeira pergunta ligada à segunda que eu vou responder a seguir. É justamente os espíritos trevas, os espíritos demônios, que faz os prodígios que eu bem vaticinei agora. Então, responda a segunda pergunta. Você tem visto demônio nessa encarnação? Não. A segunda pergunta eu vou responder primeiro, João. Tá bom? Aí depois eu falo do demônio. Que a segunda pergunta é muito importante ser respondida para o povo brasileiro ver. Eu disse assim, para os meus discípulos sobre os falsos profetas, eu falei, orai e vigiai, eu disse, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, eu disse, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. Eu disse, em meu nome, eu não vim em meu nome. Eu vim com um nome novo, em nome de meu Pai, Senhor e Deus. Logo não posso ser enquadrado. Eles vêm em meu nome e gritam nas esquinas, aleluia, Santo Jesus tem poder. Usam o meu nome, o nome que eu usava há 2000 anos. Agora, eu não vim em meu nome, e sim com um nome novo, para cumprir o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Mas você foi batizado de INRI? Não, você tem outro nome de batismo, não tem? O nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Você teve um encontro com o demônio há 2000 anos, quando você foi tentado no deserto. Vários encontros, vários. Sei. Mas recentemente, você tem visto ele? Muito. Com grande desgosto eu vejo ele incorporado até em sacerdotes que se dizem religiosos, rindo, enganando o povo, rindo do povo.
vejo ele incorporado nos falsos profetas e arrastando milhões de pessoas vítimas da chantagem do dízimo, fazem chantagem do dízimo com o povo, e usando meu nome antigo, dizendo, aleluia, em nome de Jesus, e vem Como é que ele está? Ele está satisfeito? O demônio está satisfeito? Bom, o demônio é uma criatura de Deus, é bom que saibam também, para não se equivocarem. Foi Deus que criou o demônio para servir de instrumento de purgação dos que se submetem a ele. Ele queria dar um golpe lá no céu. Ele queria dar um golpe, e daí, então ele foi preparado por Deus para... Eu vou explicar o que tem que fazer para se escapar do demônio. Quem quiser se livrar dele tem que proceder com o demônio, como o toureiro se procede, porque não dá para matar o demônio, não dá para esganar ele. Ele é um corpo sutil, ele não tem... mostra, uma das maiores façanhas que o demônio fez nos últimos 2000 anos foi enganar o povo, fazendo o povo imaginar que ele tem uma imagem com um chifre e rabo, que daí então o povo não vê quando ele chega. Todo mundo espera um demônio de rabo e chifre. E daí Já não vê ele. O que não acontece com você. Quando você chega, a pessoa olha, opa, é o Henry. Exatamente. Então, mas sobre... Ele não, ele se disfarça. A maior prodígio que ele fez foi se disfarçar. Não importa em que tem criança, ele se disfarça e faz a obra dele. Como tu vê uma criancinha que mata, às vezes, com 4 anos de idade, mata o irmãozinho, ele estava incorporado com um demônio. Você assistiu O Exorcista, não? O filme? Assisti o Exorcista, primeira parte, se não me engano. É o primeiro Exorcista. Que ele baixa numa menininha que fala exatamente. Então, mas só que isso ali é arte, mas é uma coisa que acontece na vida real. Isso ali é arte. Entende? É um filme, não tem nada, mas tem a ver com a vida real, é uma coisa que acontece na vida real. Eu vi coisas. E o demônio se apresenta sempre de diferentes formas. Entende? Às vezes um casal está feliz, vivendo em harmonia, tudo, contente, estão fazendo uma festa. Não demora, ele vem, incorpora num deles, começa já a brigar, já começa a entrar em choque, já se odeiam e já vão ter que se divorciar. E etc. E ele faz aquele negócio de girar a cabeça, tudo que tem no filme, por exemplo, ele consegue tudo aquilo. Nos palcos públicos, nas praças públicas onde eu falei o povo, nos 2 continentes, em toda a América Latina, em todo o Brasil, em todas as capitais brasileiras, eu falei as praças públicas, inclusive aqui na Praça da Sé, em São Paulo, e na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em todas as capitais brasileiras. Eu vi o demônio brotar no meio do povo, incorporado em alguém, e vinha gritar histericamente, e desesperado, e dizendo que eu não podia falar, que ele não quer que eu me manifeste. Todo, em verdade vos digo, todos aqueles que tentam impedir-me de falar, já estão servindo ao demônio. Que, como mas eu estou deixando você falar. Tu és um bem-aventurado. Jô, tu és um bem-aventurado, Jô. Eu quero dar um take lá fora, mostrar o carro aonde o Henry mora. Cadê? Estão lá? Só dá um take lá. Já tá no telão, né? Não é anfíbio, né? Não precisa ser anfíbio, porque em cima das águas é tranquilo. Não precisa, não, meu filho, porque não há em cima das águas. Olha aí. Quantas pessoas moram aí nesse ônibus? Bom, eu e os meus discípulos, que não são nem sempre necessariamente os mesmos, tá? Sim. Alguns ficam fazendo revezamento, cuidando da casa do Senhor, etc, né? Você tem um templo. Onde é que é o templo? Em Curitiba. Curitiba. No Alto do Boqueirão, lá é a sede provisória do Reino de Deus. E também onde se situa o MET, o Movimento Eclético para o Reino de Cristo. Como é que você conseguiu esse ônibus? E como é que você consegue sustentar, né? Porque na época de Cristo, quer dizer, Cristo vivia provavelmente de donativos, tanto que Judas era o caixeiro, né? Ele era o tesoureiro. Tesoureiro, vamos dizer assim, né? Você vive de donativos também? Quando me chamava Jesus, eu disse assim, eu sou fiel a tudo que falei. Eu disse assim, dá com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, eu disse. Nunca mandei ninguém pedir esmola em nome de Deus. Claro. É um absurdo pedir esmola em nome de Deus, porque Deus não é mendigo. Ele disse para mim que nunca se pode pedir esmola em nome dele. Como é que é o negócio do carro, como eu sou o filho de Deus, verdadeiramente, então ele inspira os filhos dele que têm olhos para ver, e eles veem que eu sou o filho dele, se aproximam de mim e contribuem da maneira deles. Lá na casa do Senhor, por exemplo, tem a Arca do Tesouro, que ninguém pode aproximar-se se não sabe quem sou. Só quem sabe quem eu sou que pode aproximar da Arca do Tesouro para... Quer dizer, é feito, resumindo, são donativos. Doações, conforme deveria ser em todas as
épocas a casa do Senhor. O Senhor não é mendigo, não pode pedir esmola. Só para tu ter uma ideia, hein, falando de dinheiro, já que tu falas de dinheiro, quando eu fui expulso da Inglaterra por motivo de litígio religioso, quando cheguei na França eu não tinha dinheiro. Então daí eu, da Gare do Norte até Montparnasse, eu fui de metrô, e daí depois, quando cheguei lá, eu tinha os últimos centavos que tinha dá para ir somente até a Rambouillet, que se situa no departamento de Yvelines. Então daí meu pai mandou que eu fosse jejuar na floresta. E daí, mas quando eu estava para pegar o trem, eu vi ali uns quantos mendigos com uma placa escrita nas costas, em francês e também em inglês, o que eles estavam precisando, por que estavam pedindo esmola. Daí meu pai me disse, estás vendo, meu filho? Eles aí podem pedir esmola, necessitam e pedem sim, e bem-aventurado aqueles que dão esmola para eles. Agora, tu não, ele disse. Tu és meu filho, por tua condição representativa, tu jamais podes pedir qualquer coisa de quem quer que seja, ele disse. E Judas, como é que fim levou Judas? Você tem visto depois? Parece brincadeira, mas não, Judas reencarnou, sim. Reencarnou? Reencarnou. E está morando me onde? encontrou pessoalmente, ele vive em Massy, próximo de Paris, ele é oficial do exército francês, me encontrou pessoalmente, ajoelhado diante de meu pai, Senhor de Deus, que é em mim, ele disse, Rabi, pardon. Em francês? Ele disse que pediu perdão chorando que ele havia me traído. Entende? Eu fiquei hospedado na casa dele em Massy durante quase um mês. Agora, se tem o Judas morando em Massy, se tem você, os outros discípulos todos devem estar por aí. Todos estão reencarnados. Você tem visto? Todos. Que eu encontrei pessoalmente, só encontrei o Simão Pedro. Aonde? Que vive em Curitiba, ninguém é obrigado a crer, mas vive lá. E é um pecador, é santo, não existe, santo é só o Senhor Deus. Só Deus é santo. E quem mais? Ele é um pecador, igual a qualquer um de vós. Outra pessoa que eu encontrei também, que vive de carne e osso aí, que meu pai me revelou, que é a mesma, que até no nome dela ela diz que ela é a mesma. Madalena. Eu encontrei, não, a mulher que foi minha genitora há 2000 anos. E ela se ajoelha diante da própria estátua dela. Tu vê como enganaram ela tanto, que ela se ajoelha diante da estátua dela. E São João Batista? Ela reencarnou em Goiânia, essa mulher. Goiânia. E vive em Brasília, é casada, tem filhos, vive lá a sua vida. E no nome dela está escrito que ela era minha genitora no São passado. João Batista, não. João Batista é o seguinte, ele neste século, ele reencarnou bem antes de mim, tá? E desencarnou antes de eu dizer ao mundo que eu estou aqui de carne e osso na Terra. Ele anunciou a minha vinda para cá, anunciou que eu ia voltar, viveu no Rio de Janeiro durante muitos anos, e desencarnou antes. Ele fazia o que no Rio? Ele tinha um programa de rádio e fundou uma instituição falando em meu nome, mas ele desencarnou antes porque, como há 2000 anos ele estabeleceu um reino paralelo ao meu, e por esse motivo ele perdeu a cabeça. Então, nesse século, ele reencarnou, anunciou a minha vinda de novo, cumpriu a missão dele, mas antes de eu anunciar ao mundo Esse é o que eu primo. sou, hein? Esse é o seria primo. biologicamente há 2000 anos meu primo. Agora, em toda essa história que você conta, você fala muito em reencarnação. O Novo Testamento não fala em reencarnação. Aí eu posso te provar a não aqui ser para agora. negar. Não, ao Quando contrário. Me desculpa, essa vez, me Eu posso desculpa. desculpa, João, só sem para querer. não passar, Não, mas para não só para passar terminar. veneno para a cabeça Só dos para terminar, telespectadores. só para terminar. Já passaram até aqui durante 2000 anos essa mentira. Mas peraí, deixa eu terminar só uma Tá coisa. bom, fique à vontade. Os discípulos chegam para perguntar para Jesus: quem sois vós? Você é a reencarnação do profeta Elias, você é isso, cada um fala uma coisa. Eles perguntam se era Elias que E tinha Pedro é o único que ressuscitado. diz assim: você é o filho de Deus, não é isso? Perfeitamente. Então, a reencarnação não faz parte do Novo Eu vou te Testamento. mostrar na Bíblia agora. É? Não deixa para amanhã, não, nem para depois. Nunca se sabe o dia de amanhã. No Evangelho está escrito bem claro que eu disse que João Batista, falando dele mesmo, era o Elias, eu disse. Está lá escrito na Bíblia para tu ver. E também Aonde? disse que Nicodemos tinha que reencarnar. Pega lá, vê onde está um versículo para mostrar o versículo. Mostra. Vocês têm, hein? Não tem a Bíblia, mas já tem um versículo aí. Pega um alerta. Não, dá um alerta aqui para mim. Traz aqui. Você tem, Se a tiver moça que Bíblia tem com a aí, Bíblia melhor. ali. Só que tem outro versículo que fala que Jesus nunca voltaria com reencarnação. Ele voltaria Não, só mas eu para o tô falando- julgamento
E volta Eu estou nas falando que está na nuvens. Bíblia, então aí Todo ela olho tem uma Bíblia verá diferente da minha. simultaneamente. Que ele não voltaria por reencarnação. Por reencarnação, não. A Bíblia afirma Versículo, isso. cita o no versículo Testamento. da reencarnação. Agora, tem um rapaz com uma Isso é maleta. muito importante, viu, João? É muito importante. O mandato enganado, esse aqui é onde estão os versículos. Mateus capítulo 11, versículo 13. Ali. João Batista. Em Mateus, Tudo aqui sobre essa reencarnação. Todos os capítulos estão tudo citados. sobre a reencarnação. Que Elias que há de vir. Mateus 11, 13 até 15. Mas essa Bíblia... Não, isso aqui não é a Bíblia. Não, Foi esse é o extraído livro. da Bíblia os versículos. Tá aqui, eu tenho Nesse aqui. livro está Tem aqui tudo dois explicado. livros. Esses livros aí tá Despertador. tudo explicado. E despertador. Tá tudo explicado. Cadê a caixa que você queria trazer aqui no intervalo? O que é? Então, Essa coroa é a mesma? não. Meu pai, Senhor de Deus, Ah. ele inspirou um servente de pedreiro para fazer, servente pedreiro ele inspirou para fazer a minha coroa, tá? Para Mas ficar, conversar à frente. Tá? Bravo. Agora, o Henry, o que eu acho engraçado é que há 2000 anos, o Cristo, a coroa que puseram no Cristo, tinha os espinhos pro lado de dentro, a sua é pro lado de fora. Porque é lógico, porque há 2000 anos eram meus inimigos que me coroaram. E não Eu sou havia a o mesma único tecnologia. rei coroado pelos inimigos. Agora, nesse século, foi um filho de Deus que Deus inspirou para coroar-me. Portanto, a diferença é muito grande. Os meus inimigos me coroaram para me fazer o mal. Enquanto que o meu pai, Senhor de Deus, inspirou um cidadão, um servente pedreiro, para que ele fizesse minha coroa corretamente, para que eu não tivesse... Sob medida. Ora, Eu queria só fazer uma pergunta. Do que é que você se alimenta? eu sou também, por ordem de meu pai, habituado a alimentar-me com vegetal cru. E talvez deve se estranhar se sentisse com alho também, que é fundamental para a saúde do sangue e para higienizar os neurônios. Só como vegetal cru, agora é lógico... Você não tem problema de colesterol, essas coisas, não? Não, graças a Deus não. Agora, o como Cristo- peixe o Cristo também, comia? como peixe também, que é outra coisa. Mas o Cristo comia carneiro, comia carne, não, comia... Mas não comia, não comia cadáver. Não comia Quem? cadáver. Eu não comia cadáver para me cordeiro? chamar Jesus. Eu comia peixe. Não tem nenhum lugar na Bíblia escrito Tem, que eu claro que comi tem. cordeiro. Não. Tem, Peixe tem. e vinho. Não está escrito em nenhum lugar Meu que eu Deus comi. do Não. céu. Não. Ao contrário. Me desculpa, viu, Jó? Eu não quero que Não tu te tem, ele não aborreça come comigo. cordeiro, não tem na casa, festa na casa de fulano, que tem carneiro, tem... Não, peixe, tá lá, até nas Peixe? pinturas da última Só ceia, peixe? Peixe. Comia peixe e legumes. E assim mesma coisa nesse século. Agora, até eu saber quem era, até 1979, é bom que saibam que eu vivi como vivem os homens. Eu comi de tudo, eu experimentei tudo, igual que 2000 anos, que dos 13 aos 30 anos a Bíblia não vi Agora quando não eu mais, estava. agora- Não, depois que Deus me revelou os E agora mistérios você do meu também vive corpo. em estado de castidade hoje em dia? Meu pai me deu poder sobre a carne, eu já não tenho aquelas inquietudes que são inerentes aos homens. Eu amo as mulheres e homens, todos como filhos. Eu não tenho a inquietude que é normal nos homens. Deus Claro. me deu poder sobre a carne e através da coluna vertebral, o sexo, que é uma energia sagrada, sobe para o cérebro e alimenta o meu cérebro. É assim. Um dia vocês jovens vão Gente. compreender isso porque eu vou explicar melhor. Assim como Oi. ainda vou mostrar, a próxima vez já vou dizer, ele disse que eu sou muito autoritário, mas quero saber disso. Não, A próxima vez quero que tragam a Bíblia da edição espanhola. Está ali no motor casa, que eu mando buscar agora. ali. Agora nós não Pois é, temos mais- na não temos próxima mais vez tempo. tragam junto. Eu quero mostrar que nós Estão vindo? não carregamos uma Bíblia debaixo do braço, como fazem os fariseus. Olha, sem querer... Posso pedir sem ao Senhor querer uma bênção interromper. para os que estão aqui, porque alguém pode ter uns filhos de Deus aqui. que Pode pode pedir a mencionar. bênção, pode, claro. Pode Posso? pedir a bênção. Posso? Então tá, então eu vou pedir ao Senhor a É só bênção. pedir, não é, não é só... Eu vou pedir a bênção ao Senhor. É uma coisa séria, bênção. Se me permite. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Muito obrigado.